Oi, gente, voltei e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma lista de peso sobre o tema. Se você gostou desse livro, com certeza você vai gostar desse livro, onde eu selecionei aqui duplas literárias com histórias que têm mais ou menos o mesmo pano de fundo, com algumas discrepâncias de contexto, alguns detalhezinhos de informação e tal. Eu já tenho um outro vídeo desse aqui no canal e eu resolvi trazer mais uma edição para vocês. E eu quero começar com uma dupla de livros que trazem a história com tema marítimo, alto mar. O primeiro deles é um clássico da literatura, um livro favorito, dei 5 estrelas, de Ernest Hemingway, O Velho e o Mar, e o outro que também eu li, ambos têm resenha, vou deixar os links das resenhas aqui embaixo, do Gabriel Garcia Marques, Relatos de um Náufrago. A gente tem uma ficção e um livro baseado numa história real. Ambos os livros se passam em alto mar. Ambos os livros são com um único personagem e eu quero começar falando um pouquinho sobre esse. Eu falo mais aprofundadamente na resenha. A gente tem um velho pescador passando por um período de azar, ele é considerado um salão. Tem um menino da vizinhança que trabalha com ele, mas os pais vão proibi-lo, porque quem é essa consciência vai querer trabalhar com um velho azarado, que não apanha nenhum peixe há dias, e ele resolve então ingressar nessa jornada, nessa empreitada de pescar um grande peixe sozinho, e ele vai para o alto mar. E aqui a gente vai acompanhar o dia a dia desse velho solitário, que começa muito corajoso, muito cheio de expectativas, mas ele vai lidar com as dificuldades do alto mar, com as dificuldades da idade, com os complexos, com o trauma, com a questão da rejeição, da indiferença, do abandono, do estigma social de ser velho, de estar numa fase azarada, de ser abandonado, rejeitado, porque assim como essa família proibiu o seu filho de trabalhar com ele, outras pessoas não querem trabalhar com ele. Então a gente vai acompanhar esse dilema desse velho e fala sobre a questão do autocuidado, porque em alguns momentos ele vai ser o seu próprio conselheiro, ele vai ser aquele que vai lhe dar palavras de ânimo, sabe? Aquela torcida, não vai, você vai conseguir, você precisa resistir, você precisa insistir. Mas enfim, a gente vai acompanhar essa jornada em alto mar, de solidão, com muitas reflexões, sabe? É um livro que faz a gente pensar sobre essa questão que eu mencionei para vocês da terceira idade, do autocuidado, sabe? De cuidar das emoções, da rejeição, dos estigmas sociais. Então é um livro curtinho, mas que faz a gente pensar muito. Se você gosta de temas em alto mar, com personagens solitários, então você vai gostar desse, que é um livro baseado numa história real. Tem muita intriga, tem muito podre escondido ali, muita questão política que vai vir à tona. Inclusive o próprio autor, o Gabriel, ele vai sofrer retaliação, porque ele teve coragem de publicar esse livro, de contar essa história. O personagem principal aqui, o sobrevivente desse acidente marítimo, ele vai sofrer ali algumas pressões, algumas perseguições para não contar a história, porque a gente tem aqui muita falcatrua, sabe? Tudo que acontece é por causa também dessa falcatrua, desse esquema. Então a gente tem em cima disso tudo um personagem principal que vai ter que lutar, sabe, para se manter, para manter a cabeça no lugar, porque nesse acidente marítimo 8 homens são lançados ao mar, só ele sobrevive. Ele vai ver os seus amigos se perder sob a força do mar. E esse livro vai trazer muito essa questão psicológica de lutar para sobreviver. Lutar contra a angústia, lutar contra a depressão, lutar contra a solidão, lutar contra a dificuldade em alto mar, contra a fome, lutar contra a sede, contra o medo, as noites sozinho, os dias sob o sol escaldante, sabe?
lutar, resgatar memórias e usar memórias como mecanismos de fuga para não dar cabo da própria vida ali mesmo, sabe? Então é um livro que fala muito sobre essa questão da luta, da perseverança, da resistência, do momento, porque a gente acha que lutar para sobreviver é uma questão que se aborda em grande escala, quando na verdade a luta pela sobrevivência ela se dá nos pequenos momentos, nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas do dia a dia. Então é um livro também muito intenso, muito reflexivo, e eu digo para vocês, amei ler ambos os livros. E se você gosta dessa temática em alto mar, eu acredito que você vai gostar muito. Se você gostou de um, com certeza você vai gostar do outro. A próxima dupla é para quem gosta de romances cristãos. Nós temos aqui mulheres dessas narrativas, e ambos os livros são romances baseados em histórias bíblicas. Ambos os autores são jornalistas, estudiosos, pesquisadores sobre história, sobre cultura, costumes judaicos. Então, ambos os livros eles vão trazer essa mesma perspectiva. O primeiro deles se tornou best-seller, deu origem a uma série que foi sucesso na Netflix. Esse livro vendeu mais de 3 milhões de exemplares. A Tenda Vermelha, de Anita Diamond. Esse livro aqui, gente, traz a história das mulheres da Bíblia desde Gênesis, sabe? As mulheres ali do Antigo Testamento, desde Gênesis. E é um livro que traz a perspectiva de como as mulheres viam os fatos, a rotina, o cotidiano, os episódios. Porque quem estuda a Bíblia, independente de religião, e eu estou falando de estudar a Bíblia, sabe que a Bíblia é composta de mais de 90% de seus autores são homens. E aqui a proposta da autora é o seguinte: e se fossem as mulheres a escrever as histórias? As suas histórias foram escritas por homens, mas e se as mulheres escrevessem suas próprias histórias? Quais palavras elas dariam? Como elas descreveriam suas sensações, seus sentimentos, sabe? Os sonhos, as perspectivas, as expectativas. Então essa é a proposta da autora. Eu não concluí essa leitura, eu estava começando o canal e eu acabei entrando nessa de metas e eu abandonei o livro. A narrativa tem um ritmo um tanto que lento e eu acho que também isso foi um motivo de eu ter abandonado. Mas para quem gosta de romance cristão, gente, é uma ótima pedida. E o próximo que eu trouxe para vocês é um romance sobre Esther. Esther é um nome persa que significa estrela ou escondido, e Hadassah é o seu nome hebraico, que significa murta. É uma planta que tem uma simbologia bíblica voltada para a oração. É um livro de Tim Tenney e Mark Andrew, um romance, Hadassah e Uma Noite com o Rei, que trata a história da Rainha Esther, retrata a história da Rainha Esther em romance. A Rainha Esther, que participou de um concurso de beleza e foi selecionada, foi escolhida para ser a nova rainha do rei Assuero, né? Eu já li o livro de Esther umas 3 ou 4 vezes, então a história bíblica de Esther eu conheço bem. Esse livro é um livro que eu li antes de ter canal, então eu li esse livro todo. É um romance que vai tratar sobre as questões palacianas, como esse concurso aconteceu. Vai trazer não só a perspectiva da jovem Esther, mas das outras meninas que estavam ali com ela nesse palácio, sobre os cuidados dos eunucos que eram os responsáveis, como se davam esses cuidados de beleza, essa rotina palaciana, as ervas aromáticas, os cremes, etc. Como ela ingressou ali na sua vida do palácio. Então, para quem gosta
de romance baseado em história bíblica, permeando culturas e costumes judaicos. Quem gostou, se você já leu algum desses livros e gostou de um deles, com certeza você vai gostar do outro, e tá aqui mais essas duas super dicas para vocês. Agora, gente, eu vou trazer para vocês dois livros que trazem a perspectiva sobre relacionamentos entre mulheres. Um se tornou um favorito da vida, ambos também têm resenha, os links das resenhas vão ficar aqui embaixo. E eu falo muito desse livro aqui porque ele é um favorito da vida, gente. Não me tenham por repetitiva, mas é que quando a gente começa a estudar e observar a questão comportamental da mulher, a gente vê que ao longo da história nós somos meio que criadas e treinadas para disputarmos entre si. Então eu acho muito importante quando na literatura o relacionamento das mulheres é abordado sob a perspectiva das amizades. Porque, eu não sei se vocês já ouviram, com certeza vocês já ouviram, que a mulher não se arruma para si mesma ou para o homem. Ela se arruma para outra, sabe? Existe uma espécie de disputa, de rivalidade. O meu cabelo tem que estar mais bonito que o da outra, a minha roupa, o meu sapato. Se duas mulheres chegarem numa festa e ambas estiverem com vestido parecido, elas não vão ficar no mesmo ambiente, sabe? Como assim? Ela tá com vestido igual ao meu, eu vou embora, eu vou para casa trocar de roupa. Elas não vão ficar ali, elas não vão conseguir levar essa coincidência numa brincadeira. Enquanto que se homens chegarem no casamento, numa festa, num aniversário, com a mesma camisa, eles vão brincar um com o outro. O que é isso, cara? A gente comprou a roupa na feira? Você foi lá, você estava atrás de mim, estava me vigiando para comprar a mesma roupa que eu. Os homens, eles têm essa facilidade, mas as mulheres, meio que culturalmente, meio que socialmente ali, o pano de fundo histórico da mulher traz essa perspectiva meio que de disputa, de rivalidade, sabe? Pra gente, parece que a gente está sempre num ranking, uma se medindo a partir da outra. E eu acho muito, muito importante quando eu encontro livros que abordam a questão da amizade. E o primeiro deles é o meu favoritíssimo, que eu tô cansada de falar aqui no canal e eu vou falar mais uma vez. Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, um livro onde ela traz a sua história com suas irmãs e sua mãe. E ele aborda isso, gente. É um livro doméstico, é um livro que tem algumas questões importantes, sim, são tratadas aqui. Mas o básico dessa história é a amizade dessa mãe, que essa mãe incute como mãe a essas filhas, e a amizade que ela ensina que essas 4 irmãs tenham entre si, dentro dessa casa, dentro desse lar. Gente, como que 4 irmãs conseguem ser amigas morando numa mesma casa? Passando por momentos de dificuldade, porque os homens, dentro desse contexto histórico, eles foram para a guerra. Então, essas mulheres estão passando por momentos de privação, de estresse, de dificuldade. Mas as amizades aqui são louvadas, são incentivadas, são cativadas. As mulheres são orientadas a se amarem, se perdoarem, se compreenderem, aceitarem seus limites, seus defeitos, suas limitações. Gente, que delícia de leitura. Chega, eu falo demais nesse livro, vocês vão me chamar de chata, mas é porque é um livro sobre essa questão, gente, da amizade, da compreensão, do perdão, da convivência, da beleza da rotina, porque a rotina não é chata, gente, ela é linda quando bem cultivada, quando bem cuidada. Se você gostou, se você gosta de temas assim e gostou desse, com certeza você vai gostar desse contemporâneo, que também tem resenha no canal, da Lucy Diamond, A Casa dos Novos Começos, onde nós temos aqui a Rosa, a George e a Charlotte. São 3 mulheres que decidem viajar para tirar férias. São 3 mulheres de contextos sociais diferentes, de histórias de vida pessoal diferente, de poder aquisitivo, poder financeiro diferentes, mas elas resolvem viajar porque elas precisam viajar, porque elas precisam esparecer, porque elas precisam
passar uns dias fora. É uma ficção, mas é abordada de forma incrível. A autora, com muita maestria, vai desenvolver essa temática aqui. E essas mulheres, coincidentemente, elas se hospedam num mesmo hotel, numa mesma casa. E, por acaso, ali já tem uma quarta mulher ali, uma senhorinha observadora, que começa a perceber que há a necessidade urgente de uma amizade. E ela cria uma situação, para não falar muito, tem resenha também, e ela faz com que essas mulheres se encontrem. E cada uma delas ali começa a compartilhar dos seus conflitos, dos seus temores, dos seus traumas, dos seus fracassos, dos seus sonhos, das suas limitações. E uma amizade surge. Eu não vou falar mais nada para não dar spoiler para vocês. Ai, gente, mas que livro! Favoritei, 5 estrelas. Eu digo para vocês, leiam. Se você gosta dessa temática sobre amizades, sobre superação, sobre perdão, sobre compreensão, sobre relacionamento entre mulheres ali, sabe? Essa questão de compartilhar as histórias, sobre sermos amigas, sobre entendermos os problemas e as limitações da outra, sobre dar força uma para outra. Tá aqui, gente. Se você gostou de um, com certeza você vai gostar do outro. Os últimos livros dessa lista são 2 livros. Um já tem resenha aqui pro canal, que falam sobre a amizade que começa na infância e perdura pela vida com suas complexidades, sabe? Ambos os livros, coincidentemente, eles falam sobre essa questão da complexidade dos relacionamentos. Fala não só sobre a amizade desses 2 garotos, mas fala sobre os relacionamentos conjugais, sobre a dificuldade, fala sobre a passagem do tempo, sabe? Enquanto a gente está vivendo impiedosamente, o tempo está passando. Se nós estamos sendo atentos a ele ou não, cautelosos, cuidadosos ou não, o tempo está passando. Se nós estamos aproveitando bem as oportunidades, bem a vida, o tempo está passando. Esses livros que eu vou trazer para vocês falam sobre o amor familiar e o seu desgaste. São livros repletos de descrições, sabe, dos ambientes, dos lugares, das aldeias, das cidades ali onde esses personagens vão passar. E eu quero começar contando para vocês um pouco, conversando com vocês um pouco sobre o livro que já tem resenha aqui no canal, recebido em parceria com a editora Rua do Sabão, que é a nossa parceira, da Hella Hassi, O Amigo Perdido. Esse aqui é um clássico da literatura holandesa, leitura obrigatória nas escolas holandesas, para vocês terem uma ideia, dada a importância que esse livrinho tem, porque ele traz um contexto não só cultural, mas também histórico. Então é uma excelente porta de entrada para você ter um apanhado ali geral, rápido, uma boa pincelada sobre as questões das ilhas holandesas, da colonização, porque nós temos aqui 2 personagens principais. Um é filho dos patrões e um é filho dos colonizadores. E a gente tem essa amizade que começa na infância e eles não têm essa maldade, sabe, que os adultos têm, da diferença social que os separa. E eles são amigos. E eles querem estudar juntos, e eles querem almoçar juntos, e eles querem conviver, e eles querem interagir. E a gente tem aqui questões políticas. Essa amizade, em ambos os livros, elas vão ter uma certa quebra, né? Alguns pontos de divergência, alguns pontos de conflito por causa das questões políticas, das questões sociais, por causa do crescimento desses personagens. Eles deixam de ser crianças. A gente tem a opinião social, o comentário das pessoas, mas é um livro que aborda essa questão dos relacionamentos e das amizades e o cuidado que nós precisamos ter, porque são amizades, fala de amizades que tinham tudo para serem eternas, apesar das suas diferenças. Amizades que poderiam ter sido plenas, sabe? Mas as questões alheias
os comentários de terceiros, o quanto nós damos importância aos comentários dos terceiros, ao preconceito, sabe, ao que as pessoas falam, aos estigmas culturais. Então, esse livro aqui, gente, é um livro importantíssimo sobre essa questão das amizades. São dois meninos, uma amizade que começa na infância, que passa por altos e baixos, que passa por muitos conflitos. Um livro extremamente emocionante. E se você gosta dessa questão das amizades que começam na infância e já leu por acaso esse livro e gosta dessa temática, você vai gostar do próximo, que é As Oito Montanhas, é um livro contemporâneo, de Paolo Gognetti. É um livro de um escritor italiano. Ele fez sucesso, ganhou o prêmio Strega, a mais alta e prestigiada premiação da crítica literária italiana. E nós temos também aqui dois amigos, uma amizade que começa na infância, que se prolonga pela vida adulta, que passa por altos e baixos, que passa por muitos conflitos. É um livro, esse livro aqui, o diferencial dele, para o primeiro que eu mencionei para vocês, é que é um livro com muitas descrições das montanhas, dos ambientes, dos lugares, e ele é um livro extremamente belo e extremamente triste. E vocês não reparem o trânsito que hoje está frenético, gente. Mas voltando aqui, é um livro extremamente belo e extremamente triste. Um livro que fala sobre os sentimentos, sobre as emoções, sobre essa dificuldade, essa complexidade dos relacionamentos, de manter uma bela amizade, de uma amizade perdurar através dos anos, sabe? Essa questão do cultivo dos relacionamentos, sobre o desgaste que vem através do tempo. Enfim, gente, são livros com temáticas, com histórias parecidas. Todos os livros que eu trouxe para vocês, eles têm essas temáticas parecidas, essas histórias que têm algum ponto de convergência. Então, eu acho que se você gosta desse tipo de história e leu algum desses livros, você vai gostar do outro, com certeza. E é isso, por hoje é só. Esses são os livros que eu trouxe para vocês, a lista do vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Comprando pelos meus links de associada, você apoia o canal e não paga nada a mais por isso. Não esqueça de compartilhar, gente. Me ajude, continue me ajudando para a gente bater a nossa meta dos 1000 inscritos. O mês de aniversário está acabando, mas fica aqui registrado. O meu muito obrigada, minha gratidão a todos vocês que estão aqui comigo. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de comentar. Deixa aqui embaixo para mim nos comentários. Você já leu algum desses livros? Ficou com vontade de ler? Até o próximo vídeo e viva a vida!